Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, gente, hoje eu queria aqui compartilhar esse algo aqui com vocês, né? A respeito desse encantamento, né? Que tipo de encantamento é esse, né? Que Satanás age, né, na vida tanto dos cônjuges quanto das outras pessoas, né? Da OM, né? É notório aqui notar que Satanás, ele é muito astuto, né? E as pessoas perguntam, né? Ou porque os esposos ou as esposas estão tão cegas assim, porque elas estão cegas. Primeiro que a palavra de Deus aqui é clara, né? Ele cega realmente, ele torna a pessoa cega, mas ali realmente o que Satanás faz, uma das estratégias de Satanás é cegar a mente dos nossos esposos ou esposas, certo? E mesmo essas esposas e os esposos, ele também, né, lança esse feitiço na vida das outras mulheres e dos outros homens. Isso aqui é claro. Então, observando certas situações, eu estava observando vários testemunhos e a gente consegue ver mais ou menos, certo? Como é que Satanás age, porque Satanás ele age, são as mesmas estratégias. Né? A gente vai vendo um testemunho ali, vai vendo uma coisa ali, vai vendo outro testemunho, um testemunho, né? O que passava na cabeça da pessoa, vai vendo o outro lado da moeda, né? O outro lado, no caso aqui, o lado, né? Nós estamos aqui, né? O outro lado do esposo, no caso aqui, né? O esposo que está no pecado, o esposo que está fora de casa, que está vivendo com outra pessoa. Então a gente, através de vários testemunhos, relatos, né, da outra pessoa, seja do esposo ou da esposa, ou mesmo testemunhos da OM ou do outro homem, a gente consegue ver que Satanás, a estratégia dele não muda. A estratégia dele é a mesma. Primeiro, ele cega os nossos esposos, cega as nossas esposas. E essas outras mulheres que estão com eles, ou com as esposas de vocês, é a mesma situação. Ele faz a pessoa sentir um amor doentio, né? Um pelo outro. Tanto a OM como o nosso cônjuge, certo? Ou outro homem, certo? Os amantes, no caso aqui. Então ele lança um feitiço em cada um. Isso aqui é claro, certo? Existe sim um encantamento aqui, certo? Principalmente porque há brecha, né? Há brecha tanto do esposo, porque Satanás ele só age na vida de alguém, certo? Ele só age na vida do esposo ou dessa outra mulher quando eles dão brecha. A partir do momento que ele basta, certo? Uma coisa pequena, um rachãozinho ali, é por ali que Satanás vai entrar. Não precisa, vocês sabem que Satanás ele não precisa de muito para entrar na vida dos esposos, nem na vida dessas outras mulheres, né? No caso aqui, os amantes. Satanás ele não precisa de muito, certo? Até porque a palavra de Deus diz que o que faz estrago é as raposinhas, não é as raposonas que a gente vê, não. É aquelas coisinhas pequenas, certo? Que às vezes a gente diz, não tem nada não, não tem nada não, e fica nesse nada não, e as pessoas dizem não, né? E ouvindo aqui muitos testemunhos, é notório, né? Realmente a gente sabe que existe realmente um encantamento, né? Existe encantamento, existe um feitiço aí jogado por Satanás. Então, o que seria esse encantamento, né? A gente sabe que encantamento é uma sensação de deslumbramento, admiração, grande prazer, certo? Que se tem como reação a alguma boa qualidade do que se vê, ouve ou percebe. Ou seja, o encantamento, né, é o deslumbramento por algo, por alguém, pode ser, né? Mas é uma sensação de admiração, de grande prazer pelaquela outra, certo? Por aquela situação, pode ser por um objeto ou pode ser por uma pessoa, certo?
É um tipo de feitiço, certo? É um tipo de, posso dizer aqui, de bruxaria, embruxamento, seja lá como o povo fale, certo? Mas é um tipo realmente de feitiço. Então, o inimigo, ele lança um feitiço, certo? Na vida do seu esposo, ou na vida da sua esposa, e também na vida desses amantes, certo? Porque para ele fazer o objetivo dele, ele também tem que fazer jogar esse feitiço em cima daquela outra pessoa também, certo? Então, o que acontece? Certo? Há esse encantamento aqui. E o seu esposo, a sua esposa, fica deslumbrada, certo? Admirada, certo? Por aquela mulher. Ele vê naquela mulher, ele vê naquela um prazer, ele vê uma situação totalmente, uma coisa boa, uma coisa boa de se ver, uma coisa boa de se viver, certo? Esse encantamento, ele é por isso que muitas das vezes aqui, como eu costumo dizer, ele só enxerga o seu esposo ou a sua esposa, só enxerga ele ou só enxerga ela, só enxerga aquela outra mulher ou aquele outro homem. Ele não consegue enxergar outras mulheres, certo? Ele não consegue enxergar você como esposa dele. Ele só consegue enxergar aquela mulher, aquela AOM no caso, ou aquele outro homem, ele só consegue enxergar aquela pessoa, porque aquele encantamento ali, certo? Se vocês assistirem, certo? Isso aqui é muito claro, né? Tem em muitos filmes aí que já lançaram aí, a mídia de filmes, né? De novelas, de tudo que que tem aí no mundo, você vê como é que o povo trabalha, até os próprias pessoas que trabalham com cinema, com coisa, eles mesmos fazem ali, e é dessa forma, Satanás, ali está um exemplo claro, certo? Né? Um dos exemplos aqui que eu posso dar, por exemplo, aqui é o filme de Harry Potter. Harry Potter tem muito disso aqui. Vocês podem ver como é que as pessoas encantam as outras. No próprio filme tem ali como é que eles encantam. E a pessoa vira a cabeça e a pessoa de uma... Certo? Vira outra. Certo? No próprio filme dá para mostrar claríssimo ali. Aquele filme de Harry Potter é a situação viva, é a realidade que acontece no mundo espiritual. É a realidade viva ali. Se você assistir ali, tanto o filme de Harry Potter, como outros filmes que tem da mesma categoria, é a mesma situação, né? É porque ali no filme de Harry Potter tem mais feitiçaria, né? Feitiçaria ali pura. Ali, realmente ali a gente vê as obras das trevas claríssimo ali, certo? As obras das trevas ali no filme do Harry Potter é claríssimo ali, porque ali tem muito feitiço, a pessoa joga ali com a varinha, certo? Tem aquela coisa ali, joga, ou até certo? Pode ser em varinha, pode ser em palavra, você vê isso claramente no filme. Então é isso que acontece também aqui na nossa vida real, certo? Simplesmente Satanás ou seus demônios, aqueles, né? Como vocês sabem, a gente está lutando contra ele, não é contra a esposa, nem o esposo, nem a outra mulher. Então ele lança um feitiço, ele lança, certo? Um feitiço sobre a vida dos esposos, sobre a vida das esposas, o que faz ele causar, certo? Essa sensação de deslumbramento. E esse feitiço, ele causa uma sensação de deslumbramento, né, em relação àquela outra pessoa. Tanto aquela OM ou outro homem, certo? Sente essa mesma sensação de deslumbramento, como também o seu esposo, certo? E a sua esposa, os dois sentem. Então são duas pessoas cegas aí, certo? Numa competição aí, certo? Eles começam ali a ter aquele deslumbramento, certo? Onde eles só conseguem enxergar um ao outro. Eles não conseguem, né? Porque o Satanás, ele prende assim, certo? Então ali a pessoa só consegue chegar àquela pessoa ali, ele só consegue enxergar elas, amados. Né? Muitos de vocês dizem, ai, irmão, meu esposo, tudo é ela, tudo é aquilo, tudo. Ele só sabe dizer que ela é boa, que ela é isso, que é aquilo, mas é isso aqui. Esse deslumbramento, esse é um efeito mágico, entre aspas, né? Mágico, certo? Que o inimigo
causa, certo? No indivíduo, ou seja, na criatura, certo? É um suposto efeito mágico, certo? E esse encantamento, gente, só é quebrado com oração. Esse encantamento realmente só acontece com oração. Não adianta, certo? Você tentar fazer com o seu jeito, tentar mostrar para o seu esposo ou para outra mulher que eles estão cegos. Não adianta, certo? Porque esse encantamento aqui, ele só se desfaz no mundo espiritual. Por quê? Porque ele foi lançado no mundo espiritual. Esse encantamento, essa feitiçaria aqui, certo? Foi lançada no mundo espiritual. E só no mundo espiritual é que se quebra, certo? Esse encantamento. E só se quebra com oração, certo? Com intercessão. O jejum só se quebra no mundo espiritual. Não adianta você tentar fazer com que o seu esposo, a sua esposa, ou até a outra mulher, ou outro homem, veja e enxergue que ele está vivendo uma mentira, que ele está cego, que ele está isso, ou que ela está isso. Eles não conseguem, porque eles estão aprisionados. Lembre-se aqui que eles estão opressos por Satanás, certo? E Satanás é quem conduz eles. Satanás é quem toma a mente deles. Então eles estão enfeitiçados, certo? Estão enfeitiçados de uma tal forma, certo? Que essa feitiço só se quebra, certo? Através de oração. Não adianta aqui, certo? Você tentar com as suas forças, né? Que é o que muita gente faz aqui, certo? Então aqui, certo? Esse feitiço, esse encantamento que Satanás lança, certo? Provoca esse efeito na vida do seu esposo, né? Esse efeito na vida da sua esposa, ou mesmo a mesma situação acontece, certo? Na outra mulher, ou outro homem, né? Acontece da mesma forma, do mesmo jeito que acontece na vida do seu esposo, acontece na vida dessa outra mulher, ou desse outro homem com quem ela tá, ou com quem ele tá, certo? E aí é aquela sensação, que eu já disse a você, a sensação de fascínio, certo? É o deslumbramento, certo? Que é algo agradável, muito agradável, certo? Que a pessoa ali possui, certo? É um estado, gente, de quem está encantado, certo? Esse é o estado de quem está encantado, seduzido, certo? A pessoa está seduzida, certo? Seduzido por esse efeito, né? Mágico, entre aspas, certo? Ele está seduzido, ele está encantado, ele fica seduzido, maravilhoso, maravilhado, maravilhada, certo? Não consegue ver mais nada, certo? À frente do seu nariz. Não consegue ver, eles estão cegos. Eles só conseguem ver, gente, porque Satanás, ele botou ali os esposos só ver, certo? Aquela mulher ou aquela mulher, eles, certo? E são assim, certo? O Satanás, ele lançou esse feitiço para que o seu esposo só enxergasse essa outra mulher como a melhor, certo? Ou esse outro homem como melhor que você e tal. Ele botou certo? Esse feitiço, jogou na mente do seu esposo, na mente da sua esposa. Então esse encantamento aqui, certo? Ele causa isso. Ele causa admiração. Ele causa ali o impacto. Ele só consegue enxergar elas. Só consegue enxergar a outra mulher. E a outra mulher, certo? Só consegue enxergar o seu esposo, a sua esposa. Né? A gente vê isso claramente, né? Através dos testemunhos, né? Dos testemunhos que a gente vê no caso daqui da OM, né? Quando Deus liberta ela. E através também dos esposos que, certo? Que o encantamento é desfeito. É a mesma situação, eles não conseguem explicar que tipo de encantamento é esse, né? Eles não conseguem explicar que tipo de encantamento, que é um encantamento que Satanás lança na vida deles, certo? Existe isso aqui é claríssimo, isso aqui é real, esse encantamento existe. Assim como também Satanás encanta as pessoas, lança feitiço na vida delas,
Não estou falando aqui só de esposo, de cônjuges que estão numa situação dessa, não. Mas também aquelas pessoas. Satanás encanta elas a viver as coisas do mundo, a mostrar para ela, certo? Um certo indivíduo ou a criatura, certo? Uma causa dessa situação, certo? Para que ela sinta um deslumbramento por aquilo que eles estão vivendo. Seja aqui eu posso nomear a bebida, certo? As festas, o mundo de uma maneira geral, certo? Satanás, ele cega essas pessoas, ele lança um encantamento, ele lança um feitiço na vida dessas pessoas e elas começam a achar que aquilo é bom, que aquilo, né, é prazeroso, que aquilo dali dá liberdade para ele. E é isso que Satanás faz também, certo? Nas vidas das pessoas que estão aí pelo mundo, certo? Porque Satanás, ele cega, certo? Ele cega essas pessoas. Elas se tornam pessoas cegas. E assim também acontece com os nossos cônjuges, certo? Assim como acontece com os nossos cônjuges, acontece com essas outras mulheres, né? E a gente pode ver através de muitos testemunhos de pessoas, certo? Que estavam no outro lado da moeda, seja a OM, certo? Ou outro homem, é a mesma situação. Eles não conseguem explicar. Quando Deus liberta eles não conseguem explicar por que sentia tanta admiração por aquela pessoa, né? Porque a pessoa até tenta explicar, né? Estava ouvindo agora há pouco um testemunho da outra mulher e ela conta exatamente isso. Ela não consegue explicar. Ela diz que quando entrou no relacionamento, ela sabia. Veja, porque, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Isso aqui é claro, isso que eu já disse isso aqui. As pessoas, quando os seus esposos ou a mesma outra mulher, quando eles embarcam nesse relacionamento, eles sabem que estão entrando num relacionamento errado, já estão errados, eles sabem, porque a primeira coisa que a consciência faz, certo, é tocar para eles dizer que eles estão errados, mas mesmo assim eles preferem ir, certo? Eles preferem entrar nessa situação. Mas é notório aqui notar que eles já entram na situação sabendo que estão errados. Certo? Tanto o esposo ou a esposa que está apatada contra a OM ou outro homem. Eles sabem. Eles têm a consciência aqui que estão entrando em um canto errado. Eles têm. Certo? Não há nenhum testemunho que eu não tenha ouvido onde as pessoas dizem, né, que sabia da situação, sabia que o esposo, né, era casado, ou que o esposo veio de um casamento, ou que isso, que com quem ela estava era um companheiro, e sabia que ele tinha, o própria pessoa, o esposo, diz, né, que estava entrando naquele relacionamento, mas sabe que estava errado. Então, é notório aqui notar que eles sabem, certo? E é nesse momento eles deram a brecha, porque eles permitiram, né? Eles mesmo sabendo da verdade, eles entram, embarcam nesse relacionamento. Então essa mulher foi uma coisa que ela me chamou a atenção, né? Nesse testemunho eu vou estar passando para vocês depois. E ela diz o seguinte, ela sabia, né, que ele era um homem casado, tinha 2 filhos, ela explica, e ela entrou nesse relacionamento para curtir a vida. Veja, as pessoas entram num relacionamento, às vezes apenas para curtir, para passar um tempo. Mas é onde Satanás entra, né? Antes Satanás só precisa de uma brecha, certo? Deu uma brecha, Satanás entra, certo? Porque a pessoa tem, né? As pessoas acham que elas têm um autocontrole sobre si e não tem, ninguém tem um autocontrole, certo? E na intenção dela, ela ia entrar nesse relacionamento com esse outro, com o esposo de alguém, né? Claro, com a intenção só de ficar ali, só de passar ali o tempo mesmo. Mas a pessoa não sabe o que é que vai acontecer. Por quê? Porque quando ela entra num relacionamento desse tipo, ela já perde o autocontrole. Tanto o esposo quanto a esposa, né? E a outra mulher, os amantes também, eles perdem o controle. Eles não têm mais o controle da vida deles. E ali essa mulher, no decorrer, né? Ela é libertada, não teve chega uma certa época que ela é libertada, e só que esse homem, né, que era o esposo de outra mulher,
ainda está sob o efeito do encantamento de Satanás, certo? E ela explicando que ela não queria mais esse relacionamento, porque ela viu que era errado, tal, né? Quando Cristo liberta a pessoa sabe que ela está errada, a pessoa começa a perceber que ela está vivendo uma ilusão, começa a perceber que aquilo tudo era uma farsa, não tem como. A pessoa começa, a mente da pessoa vai se abrindo, certo? Quando a pessoa é liberta. E aí ela disse que esse companheiro, né, o marido de outra mulher, né, ela saiu, ela foi libertada e não quis mais ficar com esse relacionamento e acabou. E esse homem, no caso aqui, esse marido aqui, de outra mulher, né, ficou correndo atrás dela, mas ela já estava liberta. E ele tentando ali reatar ali aquele relacionamento, né, sobre encantamento com ela. E ele tentando reatar ali de todas as formas, de todas as maneiras. E teve um breve momento que ela fala, né, ela relata que esse homem chegou para ela, esse esposo, desesperado, certo? Desesperado, certo? É o que acontece com os esposos de vocês hoje. Desesperados, certo? Para reatar para reatar esse compromisso, certo? E eles ficam loucos, eles ficam doidos, certo? E fica dizendo ali: o que foi que você fez comigo? O que foi que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Você me deixou louco por você, você me deixou doido, eu só consigo enxergar você, né? Ela dizendo isso aqui, o relato dela, né? Eu só consigo ver você, eu não consigo me imaginar com outra mulher, eu só consigo ver você na minha mente, só vem você, eu só respiro você, eu só... E isso, gente. Porque é o que Satanás faz, é a mesma estratégia. Satanás, ele faz o esposo e a esposa, certo? Enxergar só enxergar só essa outra mulher e só esse outro homem. E por quê, gente? Certo? Isso aqui é o feitiço, é o encantamento, certo? É o deslumbramento aqui dessa pessoa, porque Satanás ali, ele lança esse encantamento, e esse encantamento aqui só é quebrado com oração e jejum, certo? Só é quebrado aqui no mundo espiritual. Veja que esse esposo aqui, nem ele mesmo sabia porque estava tão apaixonado por aquela mulher, e ela começa a dizer, né, que ela sentiu repugnância, nojo, né, sentiu uma pessoa suja, né? Ela se sentiu uma pessoa suja, como é que pode? Né? Ela já não estava bem, se sentia nojo, né? A pessoa sente nojo assim. Quando a pessoa realmente acorda, quando a pessoa realmente é liberta, a gente sente nojo daquilo que vivia, né? E ela ficou sem entender o porquê, ela explicando, né, que é algo assim da pessoa parar para refletir o que foi que eu fiz para esse homem, o que foi que eu fiz para esse homem, para ele estar assim, os quatro pneus arriados de uma tal forma que se a mulher mandar ele fazer qualquer coisa, eles fazem porque eles estão sob encantamento, certo? Eles estão ali como cachorrinhos, certo? Nas mãos dessas outras mulheres. E ela percebeu isso, que ela explicando, né, que eles estavam ali como cachorrinhos, certo? Domados, certo? Eles fazem o que é por isso que esses outros homens, aliás, né, no caso aqui, os esposos de vocês e as esposas de vocês fazem o que essas mulheres querem, essas outras mulheres ou esses outros homens. Assim também vice-versa. Eles fazem o que elas querem, porque eles estão sob o efeito desse encantamento, certo? Eles estão, os dois, certo? É por isso que eu digo a vocês, a nossa luta não é contra eles, não é contra o esposo nem contra essa outra mulher, porque tem gente aqui que quer lutar com o braço, tem gente que quer lutar aqui com a mão, certo? E esse encantamento não vai se quebrar dessa forma, certo? Eles estão cegos, totalmente loucos, certo? Loucos, certo? Os olhos deles são um para o outro, tanto da amante, quanto dos amantes, quanto dos cônjuges, certo? Satanás lançou um feitiço na vida deles para eles conseguirem enxergar só um ao outro, certo? E eles aprisionam,
certo? Satanás aprisiona os vossos maridos e as vossas esposas dessa forma. E o que acontece? Certo? Muitos esposos, para vocês verem que quando os esposos ainda não estão totalmente libertos, eles não conseguem deixar essas outras mulheres, eles querem até se libertar delas, né? Mas aí, quantos relatos aqui eu já passei aqui para você, né, de o homem querer voltar para casa, ele queria voltar para casa, mas algo prendia essa outra mulher, no caso aqui, certo? Algo prendia essa outra mulher aqui. Eles não conseguem explicar porque eles só conseguem, eles mesmos dizem, eu não sei o que eu vi nessa mulher, eu não sei, mas eu só tenho olhos para elas, nem eles mesmos sabem explicar. Os nossos esposos, eles não sabem explicar porque eles estavam tão fascinados por essas outras mulheres. Mas a gente sabe que isso aqui é obra do maligno, certo? É obra do próprio maligno. Então aí o que acontece? Eles não sabem, eles não conseguem deixar essas mulheres, elas não conseguem deixar esses outros homens. Eles ficam aprisionados a ele de uma tal forma, certo? Porque eles estão enfeitiçados ali, certo? E é por isso que vocês não podem parar de orar, né? Porque tem uma certa época que a mente dele, enquanto vocês estão orando, algo vai sendo quebrado no mundo espiritual, claro. Mas eles ainda estão aprisionados. Muitos chegam, né, até acabar o relacionamento com a outra pessoa, mas eles não conseguem deixar. Eles acabam, mas algo prende eles a elas, certo? Algo prende, certo, eles a ela, e essa opressão, certo? É uma opressão muito grande que eles sentem, certo? Que deixa eles loucos, apaixonados, é como um vício, gente, é um vício muito grande. Eles estão viciados nessas outras mulheres, nesses outros homens, ficam viciados mesmo, certo? É como um vício. E vocês sabem que um vício, certo? Para a pessoa tratar um vício, não trata de todo, não é da noite pro dia que você trata um viciado, certo? Você pegar um viciado no cigarro, na bebida, não é da noite pro dia, né? Leva um tempo. E a mesma situação aqui é na vida dos cônjuges de vocês que estão, certo, oprimidos, né, nessa situação. E vocês precisam orar, né? Precisam orar, para que eles venham ser libertos de tudo, quando os olhos dele abrirem total, certo? Porque aí tem um certo início, né, que Deus vai abrindo aos pouquinhos as mentes deles. Mas eles ainda estão aprisionados lá, certo? Eles ainda estão enfeitiçados, né? Eu já contei aqui para vocês, né? Houve uma época, né, que meu esposo também acabou lá com a outra pessoa, mas ele não conseguiu ficar muito tempo longe dela. Correu atrás dela, né? Eu cheguei até a contar esse testemunho aqui para vocês, né? Ao qual minha sogra chegou para mim e disse que ele não estava mais com ela, que ela tinha ido embora, mas ele correu atrás dela de novo, certo? Da outra mulher, no caso aqui, certo? Então, veja aqui, certo? É um desejo que eles sentem, um desejo doentio, certo? É um desejo doentio de ter aquela pessoa, de possuir aquela pessoa de todo e de qualquer jeito. É aquilo que eu já falei para vocês, daquele amor doentio, né? Eu tratei aqui o que é amor, né? O que é paixão, é aquela paixão que eu disse a vocês. Eu já postei aqui os áudios, né, do assunto sobre paixão e amor, né? Aquela paixão é uma paixão doentia que eles sentem por ela, né? É o desejo de ter aquela pessoa ali por perto, porque se ela não tiver, mesmo que eles não estejam bem, certo? É por isso que muitos esposos vão levando a vida, né, com essas outras mulheres, mas eles não estão bem, assim, o relacionamento deles não estão bem, mas eles preferem viver nessa situação de opressão, certo? É como se eles estivessem ali, eles têm que estar ali perto deles ou dela, certo? Como um objeto de desejo, certo? Eles sentem isso, certo? Eles querem, é um desejo possessivo de possuir aquela pessoa, mesmo que eles não estejam bem com elas ou com eles, mas é um desejo possessivo, certo? Isso faz parte desse encantamento, desejo possessivo,
excessivo, certo? Que eles sentem por essas outras mulheres, por esses outros homens. Eles não conseguem entender porque eles sentem tanto desejo, tanta deslumbramento por essa pessoa, que eles só conseguem enxergar ela, só conseguem enxergar ele, eles não conseguem enxergar mais nada. Eles não conseguem viver, enxergar a vida deles sem elas, sem eles, certo? Então isso aqui é um deslumbramento, gente, certo? Isso é um feitiço, isso aqui existe, certo? Isso aqui não é conto de carochinha, certo? Não é conto de nada, não. Isso aqui realmente existe, certo? E esse feitiço aqui é um feitiço lançado tanto na vida da outra mulher quanto na vida do outro homem, é um feitiço, certo? Então aqui tá aqui, certo? Então vocês precisam orar para quebrar esse feitiço, orar até o fim, certo? Porque às vezes tem situações onde esse feitiço foi lançado mais forte na vida do cônjuge, foi mais forte do que em outros, porque em outro foi mais fácil, certo? Então, vocês precisam orar para quebrar esse feitiço. E esse feitiço só é desfeito no mundo espiritual. Não adianta, como eu disse aqui, não adianta, certo? Vocês fazer com as mãos, tentar mostrar para os esposos de vocês que eles estão certos, que eles estão errados, que eles estão... Ou pais e esposa, não adianta. Não adianta. Você vai estar lutando em vão. A sua luta é contra as hostes espirituais, contra as hostes do mundo espiritual, certo? E essa situação só é quebrada no mundo espiritual, não adianta. Então é oração, interceder pela vida do esposo ou da esposa que está numa situação dessa, certo? E também orar pela vida da outra mulher, porque quando você ora pela vida da outra mulher, você também acaba ajudando o seu esposo a libertar mais rápido, certo? Você ajuda também, porque é os dois que estão opressos, certo? É os dois. Tanto a outra mulher ou outro homem, como o seu esposo ou a sua esposa, certo? É os dois que estão ali opressos, certo? Satanás jogou um feitiço nos dois, certo? Eles só têm olhos um pro outro. Eles só enxergam um ao outro. Eles não conseguem viver um sem o outro. Satanás lançou um feitiço, certo? De uma paixão, certo? Doentia entre os dois. Os dois nutrem uma paixão doentia, certo? Uma paixão doentia, certo? Uma paixão, como eu disse aqui a vocês, uma paixão demoníaca, né? Como a gente viu no estudo, é uma paixão demoníaca, né? Lançada sobre a vida dos dois. E essa situação, essa opressão demoníaca, será quebrada na intercessão, na oração, certo? Não adianta vocês fazer com as mãos de vocês. Então é isso aqui que eu quero estar passando para vocês. Amém?